Oi, crianças, bom dia. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que estejam se cuidando, lavando bem as mãos, ficando em casa. Agora nossas aulas, por enquanto, serão online, então nossos encontros serão assim, virtual, né? Vocês na sua casa, eu na minha, mas a nossa aula vai ter a mesma dinâmica de sala de aula. Nós vamos usar caderno, nós vamos fazer cabeçalho, colocar data, vamos fazer atividades. Hoje a nossa aula é de revisão, então nós vamos ver as coisas que nós já falamos na sala de aula, né? Falamos muito sobre o coronavírus, né? Algumas coisas já alteraram. Lembra que eu falei que o vírus ainda não estava no Brasil, agora já chegou, então os cuidados têm que ser maiores. E nós também já falamos sobre o universo, falamos sobre o nosso sistema solar, falamos sobre a Terra, falamos sobre ano bissexto, então nós vamos revisar tudo isso hoje. Combinado? Então vamos pegar o caderno, colocar a data de hoje, vamos colocar a matéria que é ciências, escrever revisão e aí nós vamos começar, tá? Peguem também a apostila, quem tiver, para acompanhar. Quem não tiver, eu vou tirar uma foto e vou colocar nos comentários e aí vocês acompanhem também, combinado? Bom, continuando, todo mundo já abriu o caderno, já fez o cabeçalho, já tá com a apostila aberta também na página 1 aí do lado. Vamos começar falando do sistema solar. Quando a gente fala do sistema solar, a gente sabe que ele é formado pelo Sol, pelos 8 planetas, pelos seus satélites e outros corpos menores. E ele fica situado dentro da Via Láctea. Quando a gente falar em astro, nós estamos falando em qualquer corpo celeste que é encontrado dentro do universo. Não precisa ser especificamente dentro do sistema solar. Em qualquer parte do universo será conhecido como astro. Então, exemplos de astros: estrelas, cometas, o próprio Sol, os planetas, todos esses serão conhecidos como astros. Falando em astros, nós vamos falar sobre os planetas e seus movimentos. Os movimentos principais que a Terra pode fazer é o de rotação e translação. Outros planetas também fazem esses movimentos. A Terra, ela demora 24 horas para realizar o movimento de rotação. Qual é o movimento de rotação? É aquele que ela faz ao redor do seu próprio eixo. Então, a Terra faz em 24 horas. Netuno, por exemplo, faz em 16 horas. Mas não deixa de ser um movimento de rotação, que é o movimento que ela faz ao redor do seu próprio eixo. Então, indiferente do tempo, o movimento de rotação é o movimento em que o planeta gira ao redor do seu próprio eixo. O planeta Terra, ele demora 24 horas, ou seja, um dia e uma noite para realizar a rotação. Mas também tem um outro movimento que o planeta Terra faz. É o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que o planeta faz ao redor do Sol. A Terra demora aproximadamente 365 dias e 6 horas para realizar o movimento de translação. Então, um ano inteiro é o tempo que a Terra demora para fazer o movimento de translação ao redor do Sol. Mas nós temos 365 dias em um ano. No caso, sobram 6 horas. Como é que foi definido? O que faríamos com essas 6 horas? De 4 em 4 anos, surgiria um dia a mais no mês de fevereiro, que seria o dia 29 de fevereiro, que seria denominado como o ano bissexto. Quando a gente fala em ano bissexto, inclusive o ano de 2020 foi um ano bissexto, teve o dia 29 de fevereiro, que foi contabilizado as 6 horas de 4 em 4 anos. Então, nosso próximo ano bissexto vai acontecer em 2024, que vão ser contabilizadas as horas de 2021, 2022, 2023, 2024, formando assim o ano bissexto. Seria o dia 29 de fevereiro.
Ainda falando do movimento de translação, antigamente os cientistas eles tinham a ideia de que a Terra ela não se movimentava, ou seja, ela não poderia fazer um movimento ao redor do Sol. Então, por muito tempo foi considerado o geocentrismo como a ideia principal da teoria da Terra. A Terra ficava parada, era o centro do universo e o Sol é que faria o movimento ao redor dela. Com o passar do tempo, outros estudos foram feitos e foram vistos que a Terra faz o movimento sim. Então, aquela ideia de geocentrismo não estava certa. E aí surgiu o heliocentrismo, onde dizia que o Sol era o centro do universo e a Terra fazia um movimento ao redor dele, o que é mais próximo da nossa realidade atual. A única diferença do heliocentrismo para a atualidade é que o Sol ele não é o centro do universo. O Sol ele é o centro do sistema solar. Então é o mais próximo da nossa realidade, que o movimento a Terra faz ao redor do Sol e o Sol fica paradinho esperando esse movimento, tá? Que demora uns 365 dias e 6 horas. Agora nós vamos fazer as atividades relacionadas a essa nossa revisão, tá? Vou passar as atividades, vocês façam, vou deixar um tempinho, vou esperar e logo depois a gente vai fazer a correção. Bom, vamos lá fazer nossa correção. Vocês já fizeram as atividades, são as 5 questões aí no caderno, copiaram a matéria, responderam e agora a gente vai corrigir. A questão de vocês pode não estar exatamente igual, mas se tiver o mesmo conceito, tá tudo bem, não precisa apagar, tá bom? Só vai apagar se tiver muito diferente. Então vamos lá. Número 1. Cite alguns astros que podemos encontrar no sistema solar. Quando a gente fala de astro, nós estamos falando de qualquer corpo celeste encontrados no universo. Então pode ser estrela, cometa, sol, planetas, todos esses são considerados astros, tá bom? Número 2, o que é o heliocentrismo? O heliocentrismo é o estudo que diz que o Sol ele fica parado no centro do universo e a Terra faz o seu movimento, que é o mais próximo do nosso da nossa atual realidade. O Sol ele é o centro do sistema solar. No heliocentrismo, diz que o Sol é o centro do universo e que a Terra gira ao redor dele. Tá mais ou menos certo, mas a verdade é que o Sol ele não é o centro do universo, ele é o centro do sistema solar, tá? Só na ideia de heliocentrismo, que é muito antiga, que eles diziam que o Sol era o centro do universo. Combinado? Número 3. O que é um ano bissexto? O ano bissexto é aquele ano que acontece de 4 em 4 anos que tem um dia a mais, que é as 6 horas contabilizadas dos 4 anos, né? Que é o dia 29 de fevereiro. Então, o ano bissexto é o ano que tem um dia a mais. 2020 foi um ano bissexto. Número 4. Qual a diferença entre rotação e translação? Essa aí todo mundo acertou, né? Que a rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo e translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Número 5. Todos os planetas demoram 24 horas para fazer a rotação. Essa frase está correta? Justifique. Bom, a frase não está correta, porque o planeta Terra, ele demora, sim, 24 horas para fazer o movimento de rotação. Mas os outros planetas, eles não precisam demorar 24 horas. Cada um tem o seu tempo. Lembra que eu falei que Netuno demora 16 horas. Então, a frase está errada, a frase não está correta, e a gente já justificou o porquê. Crianças, olha só. Essa aula online é só pra gente manter o nosso contato, a gente não pode parar os estudos, mas eu queria muito que a gente estivesse juntos pessoalmente. Logo, logo vai acontecer que a gente tem muito
mais interação em sala de aula. Eu gosto das suas perguntas, que vocês vêm com as perguntas loucas, eu adoro responder. Vou responder vocês também, assim que vocês comentarem, é óbvio que eu vou responder. Mas brasileiro, a gente precisa desse calor humano que infelizmente a gente não tá tendo no momento. Mas vai passar, é só uma fase. Depois nós vamos ter outras aulas online, vamos fazer atividades, vamos ter trabalhos, tá bom? Combinado? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem para falar, podem colocar nos comentários que eu vou acompanhar. Beijos, fiquem com Deus e bons estudos!